Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os filmes e séries que eu assisti nos meses de julho e agosto. Então, começando pelos filmes, eu preenchi uma lacuna que estava há muito tempo aberta na minha vida, desde a infância, que foi assistir Matilda. Eu não assisti a versão atual, né? Eu assisti só a versão original mesmo, né? Dos anos 90. E, gente, meu Deus! Ai, que fofura de menina! Eu queria ser ela! Eu acho que ela e eu, criança, seríamos ótimas amigas, ó. Gostei bastante, eu acho que foi um filme que envelheceu bem, né? Ele continua muito bom. O Danny DeVito tá sensacional. Aquele paizinho dela, assim, que é trambiqueiro, né? E eu acho que a única coisa, assim, que a gente não vê com tanta força nos filmes atuais, né? É o bullying que ela sofria na escola, né, com a diretora da escola, que eu acredito que nos anos 90 isso era muito mais normalizado, né, então assim, acontecia e ficava por isso mesmo, porque era assim mesmo e quem ia falar o quê, né, hoje em dia esse tipo de coisa, graças a Deus, não acontece com toda essa clareza, digamos assim, né, tão aberto, tão exposto, né? A gente sabe que acaba acontecendo, mas é um ponto aqui, outro ali, e nos filmes atuais eu particularmente, né, não vejo com tanta frequência esse tema ser abordado, né? Isso é um sinal que a gente melhorou como sociedade, talvez. Mas, enfim, Matilda, nota 10. Devia ter assistido criança, né? Eu ia gostar muito. Mas eu assisti agora e eu gostei muito, e é isso. Então, outro filme que eu assisti foi Segredos de um Escândalo. Esse filme, ele tava aí na corrida do Oscar, né, do ano passado para esse ano. Não sei dizer se ele ganhou algum prêmio, mas ele é um filme com a Natalie Portman e a Julianne Moore no elenco, né. Ele trata de um caso verídico, né, que foi adaptado para esse filme, de uma mulher mais velha, por volta dos 30 anos, que ela se apaixona por um adolescente e tem um caso com ele, né, e ela passa um tempo presa. E durante essa prisão engravida, é um escândalo realmente, né? É um escândalo. E no filme, ele já tá na parte onde ela já saiu da cadeia, eles casaram, tiveram outros filhos e eles estão lá, né? Vivendo juntos, morando juntos. E a Natalie Portman é uma atriz que vai passar um tempo lá, né, naquela casa para conhecer esse casal, porque ela tá fazendo uma pesquisa para adaptar a história deles pro cinema, né? E assim, eu achei o filme bom, porém com ressalvas. Eu acho que eles fizeram um recorte, então não ficou uma história muito completa, né? Início, meio e fim, a gente não sabe o que aconteceu depois. Mas a gente tem a visão dessa atriz que vai fazer, né, essa convivência com eles, fazer entrevistas, tentar saber um pouco mais da história, porque tudo que todo mundo sabe é o que estava nos tabloides, nas revistas, nos jornais, né? Então ela cria uma visão interna dessa relação deles. A personagem da Julianne Moore, que é a mulher, né, que teve o caso com um adolescente, está casado com ele agora, né? Ele está por volta já dos 30 e poucos anos e ela já passou dos 50, na época que o filme está acontecendo. E ela é uma pessoa que parece muito calma. Ela é uma pessoa que parece muito centrada, muito equilibrada mentalmente, mas as cenas que mostram por trás, né, quando a atriz não está presente, a relação dela com o rapaz é um pouco esquisita, assim, né? A gente percebe que ela mantém um controle emocional ali muito grande, que ele não tem abertura para conversar sobre a relação deles, porque ela chora, ela se acha injustiçada, ela fica repetindo várias vezes que ele que ia atrás dela. Então, assim, é uma forma de controle, né? Emocional, que seja, mas é uma forma de controle dela manter aquele rapaz ali. E tem também, assim, entrevistas com o ex-marido dela, né? Porque ela era casada, ela já tinha outros filhos antes de ter esse caso com esse rapaz. E, assim, fica, né, aquela torta de climão, né? Os filhos do casamento anterior não aceitam, né? O filho dela, especificamente,
é um rapaz, assim, muito revoltado, sabe? E ele até se oferece pra falar do diário da mãe, né, pra repórter, em troca dele poder participar na produção do filme, na música, alguma coisa assim. Então é uma situação, assim, esquisita, né? É realmente um escândalo e... Enfim. Mas aí o filme termina sem um final específico, assim. O casal fica lá e a atriz segue... vai lá, né? Fazer o filme. E é isso, assim. Foi como se fosse um recorte ali no tempo, sabe? Daquela vidinha ali deles e a gente não sabe o que aconteceu depois. E eu fiquei com essa sensação, né? Que eu queria saber mais, assim, o que ia dar, sabe? Se eles continuaram juntos, se não, enfim. E, assim, não contei, né, o que acontece, assim, nesse filme, né? Dá pra assistir tranquilo, tem várias coisas aí que vão acontecer, mas pra mim não foi nota 10, tá? Eu gostei, mas não foi nota 10. Também, mais recentemente, fui ao cinema e assisti o Tipos de Gentileza, que é o filme mais atual do Yorgos Lanthimos, eu acho que é assim que fala o nome dele, que é o diretor de Pobres Criaturas, né? Eu fui assistir esse filme sem saber nada, não li nada sobre, não sabia nem que eram 3 histórias, né? Então, quando a segunda começou, criou um triplex na minha cabeça pra eu entender o que estava acontecendo, porque o elenco é o mesmo, né? Nos 3. Mas depois eu me toquei, que era outra história. Então, são 3 contos, né? Um sobre um homem que tá tentando recuperar o controle sobre a própria vida. O segundo é sobre um homem que perde a esposa num acidente, né? Assim, ficam muito tempo procurando e quando encontram a esposa dele, que ela volta pra casa, ele acha que não é a esposa dele. Tem alguma coisa diferente ali. E o terceiro é sobre uma mulher que está procurando uma mulher específica que tem um poder ali de cura, de ressuscitar pessoas e é isso. Então, assim, são 3 contos curtos que formam esse filme, né? Não achei que foi o melhor trabalho dele, né? Achei que vale a pena assistir, sim. Eu gostei mais da segunda história, entre as 3. Mas acho que o auge dele foi Pobres Criaturas mesmo, sabe? Eu vi muita gente reclamar na época de Pobres Criaturas sobre a quantidade de cenas de sexo, mas eu achei que naquele contexto fez sentido, né? Porque a personagem, ela tava descobrindo, né? Ela tava experimentando tudo. Mas nesse filme agora eu não achei que fez tanto sentido, assim. Eu achei que realmente tiveram cenas gratuitas, assim, puramente pra chocar, sabe? Então, mas assim, eu acho que vale a pena assistir, só não é o melhor trabalho dele. Desse diretor eu assisti também A Favorita, que eu gostei muito. E assisti também o Lagosta, mas o Lagosta eu já não gostei muito, não achei muito desconfortável assistir aquele filme. Mas fica aí a dica do Tipos de Gentileza. Um outro que eu assisti foi o Quarto de Jack. Esse não é um filme tão recente, se eu não me engano ele é de 2005, tenho quase certeza, se não for eu vou deixar o ano certo aqui. E aí ele fez muito sucesso naquela época, eu lembro da época que ele foi lançado, né? Ele também é baseado em fatos reais, com algumas modificações, obviamente, mas ele conta a história de uma moça que ela foi sequestrada e ela era mantida em cativeiro e o homem lá que sequestrou ela mantinha relações com ela e ela acabou tendo um filho, né? E aí a história desse filme é justamente esse filho que é o Jack, que ele é criança, eu acho que ele tem por volta de 5 anos, e ela arma um plano pra conseguir sair dali, né? Conseguir se libertar, porque a polícia não conseguia achar, os pais dela, né, nunca desistiram, mas ela passou, se eu não me engano, 7 anos naquele cativeiro, né? E era uma situação bem complicada, assim, né? Porque não tinha médico, não tinha nada, assim. Ela dependia do cara lá pra completamente tudo, né? Comida, luz solar, tudo. Ela dependia dele. Era, obviamente, uma situação muito ruim. Então, o filme conta essa história, né? Dessa tentativa de fuga deles. Que o garotinho, né? Tem um papel muito importante nessa fuga. E eu gostei, é um filme assim que, né, a gente vê
o sacrifício da pessoa, e eu acho que tem um final recompensador, sim. Sobre séries, nesse período eu assisti a segunda temporada de House of the Dragon. Achei que nos enrolaram, tá? Porque eu queria a guerra e a guerra não veio. Eu achei aquele último episódio muito fraco, gente. Pareceu um grande trailer da próxima temporada, né? A gente passou a temporada inteira vendo o pobre do Daemon lá falando com as paredes e o homem não saía daquele hospício. Então eu achei que enrolaram muito nessa parte. Pra mim não tinha necessidade dele passar tanto tempo lá. Não sei o que acontece no livro também, né? Porque não li. Eu estou acompanhando só pela série. Mas se no livro é assim também tá enrolando. Mas eu gostei parcialmente. Eu achei que a cena final do penúltimo episódio podia ser a cena final da temporada, sabe? Aquela que ela tá com todos os dragões. Eu achei que teve muito mais impacto do que o final dessa. Do último, né? Do último episódio. Mas é isso. Daqui 2 anos a gente vai ter a guerra que a gente queria. Também tô reassistindo Game of Thrones. Inclusive, peguei um spoiler muito grande de House of the Dragon nessa 4ª temporada de Game of Thrones. Não vou falar aqui pra não estragar, mas se você for reassistir, saiba que o Joffrey vai falar o final de House of the Dragon. Mas vamos lá. Eu assisti a 4ª, 5ª e a 6ª temporada. Como eu tô assistindo seguido, eu não sei dizer onde uma começa ou onde a outra termina, né? Então, mas eu sei que na 4ª temporada, finalmente, o Joffrey bateu as botas, que eu queria muito. Porque aquele cara era muito ruim. Muito ruim. E... tá. E aí a Sansa foge. E aí o Tyrion tem que fugir também. Fica aquela bagunça toda. Daí vamos para a 5ª temporada. A Daenerys está conquistando as coisas. Chega em Meereen. O que mais acontece? O Jon Snow vira comandante da Patrulha da Noite. A Sansa tem que casar com aquela peste do Bolton. Então, assim, quem assistiu vai relembrando aí os fatos, né? E na 6ª temporada, o auge, que é a Batalha dos Bastardos. Eu gostei muito dessa cena na primeira vez que eu assisti, que foi na época que lançou mesmo, né? Eu acompanhei as temporadas desde a primeira, na época que lançou, e é a primeira vez que eu tô reassistindo depois, né? E eu acho que a cena da Batalha dos Bastardos foi, assim, perfeita. Eu adorei aquele episódio, gente. Continuo gostando. Ele foi muito bem feito. E comecei a 7ª há pouco tempo, então vai ficar pro próximo vídeo, que eu acho que eu só vi um episódio até agora, ou nenhum inteiro. E de anime, eu continuei assistindo JoJo's Bizarre Adventure, que agora eu terminei a 3ª parte, que é Stardust Crusaders. Então, nessa parte, o Jojo dessa parte é o neto do Jojo anterior, que é o Jotaro. Aí você vai perguntar, mas por que Jojo se é Jotaro Kujo? Porque você fala Kujo Jotaro, então fica Jojo também. E nessa parte eles descobrem que a mãe deles tem um stand que é tipo uma representação humanoide, assim, da força, né, de cada um. E o Jojo tem, o Jojo antigo tem, né, o avô dele. E a mãe também tem, só que a mãe, ela não tem esse espírito de luta, né? Então o stand tá meio que sugando todas as energias dela e ela corre risco de morrer. E esses stands, eles estão despertando devido ao poder do Dio, né? Que é o vilão dessa história, por enquanto, né? Até esse momento. E então eles saem em uma cruzada, o Jotaro, o Jonathan e mais o Polnareff e mais 2 personagens que agora eu não lembro, né? Eu sou muito ruim de nome. E mais 2 personagens que também são muito legais. E então eles saem em viagem, assim, fica um climão muito volta ao mundo em 80 dias, até eles conseguirem chegar ao Cairo, que é onde o Dio tá, né? Então são 48 episódios, se eu não me engano. E nessa temporada eles vão pra essa luta final com o Dio e eu gostei, tô gostando bastante, assim, sabe? Eu acho que é uma história muito bem construída. Eu acho muito legal que os nomes dos stands são nomes de músicas ou de bandas, então, assim, dá pra ir pegando aqui e ali as referências, sabe? É muito legal, se eu fosse você assistir. Então, por hoje é isso.
Eu não sei dizer ainda se a gente vai continuar fazendo esses vídeos de 2 em 2 meses ou um por mês, né? Vai depender, assim, do que eu conseguir assistir realmente. Que, gente, a vida é corrida. Às vezes não dá tempo de assistir televisão, mas toda vez que juntar, assim, uma quantidade que dê pra fazer um vídeo, eu volto pra dar uma atualizada, beleza? Então é isso por hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.